as irmãs da Assembleia de Deus, vou falar. As irmãs falaram que a gente precisava de ajuda, a mãe tá desesperada. Eu falei, não acredito. Porque, é igual eu te falo, não tem problema de chegar nesses ambientes, mas você tem que ter as pessoas certas para estar com você também, dependendo do que tá te esperando lá. As duas já estavam quase voltando para trás, entendeu? Falei, vai sobrar para mim esse negócio. Aí eu falei, fulana! Falei bem alto. O menino, ele pegou, ele veio, ele deu 2 passos para frente, assim, ele deu 2 passos para frente, a mãe dele chegou atrás. Quando chegou atrás, ela falou, ô irmãs, pode entrar, o menininho, assim, ó, fez de conta que nada tivesse acontecido. Brincando assim com o brinquedo. Entrei. Satanico. Aí entramos, aí a mãe começou a falar, porque... E ele lá, parecia uma criança, assim, com problemas especiais, né? Assim... Aí eu falei dela, falou assim, por que ele fica muito tempo no celular? Porque é a única coisa que deixa ele calmo, porque senão ele começa a quebrar as coisas e tal. E tal, eu falei assim, e qual que é os desenhos que ele mais gosta de assistir? É o fulano, é o Bertano, tudo desenho assim que gerava agressividade, tá? Aí eu falei assim, poxa, foi aberto um portal aqui dentro dessa casa, né? Eu falei, isso aqui não vai ser fácil, não. Eu falei, vamos orar. A minha intenção não era nem cutucar. Porque eu falei, isso aqui vai longe, isso aqui, né? E como tem religiões que não acreditam muito em libertação, então eu já sabia que a igreja dela não era muito dessas coisas. Eu falei assim, não adianta a gente ficar mexendo nessas coisas, que depois dá mais problema ainda. Dá problema com o pastor vai começar a vir atrás, aquela loucura. Aí eu falei assim, vamos orar. Traz o menino aqui, vou orar por ele. Sabe aquela oração rápida? Eu ia fazer uma oração bem rápida, sabe? Mas eu coloquei a mão na cabeça do garoto. Quando eu coloquei a mão na cabeça, ele manifestou. Ele manifestou muito agressivo. Cara, era uma mistura de... Você acredita? Ele andava igual... Eu vou falar aqui, mas eu quero que vocês entendam que eu não estou endemonizando o desenho, tá? Mas ele andava igual o Spider-Man, o Homem-Aranha. Ele sentava assim, fazia assim. Ele fazia gestos. Tipo assim, como se ele fosse subir na parede, sabe? Umas coisas muito loucas. Aí ele foi assim, subiu no sofá, cara. Ele fez igual o Homem-Aranha, assim, assim. E ele fez assim. Cara, ele deu um salto no sofá. As irmãs já estavam lá perto da porta. Clamando o sangue de Jesus, a mãe, ela estava assim, sem reação. Imagina você vendo o seu filho manifestado daquele jeito. Eu não quero nem imaginar um trem desse, né? A do desespero. A mãe assim, assustada. Aí na hora eu falei assim, aonde que você está escondido? Pega tudo que é seu. Agora. Ele olhou para mim assim, aquele olho dele assim, parecia que ele queria me engolir, sabe? E eu nunca vou me esquecer. Ele pegou assim uns bonecos que ele tinha ganhado de personagem de desenhos que veio do Paraguai. Lá no Paraguai tem muitos personagens personagem de desenhos grandão, né? É por isso que eu tô te falando, né? Não sei se aquilo foi consagrado, o que é. Mas eu fiz uma pergunta e ele veio buscando algumas coisas. E todos aqueles desenhos, aqueles personagens que ele trouxe, que eu acho que eram uns 5 personagens, não lembro assim. Eu lembro assim, de 2 assim, que era muito evidente os 2, né? Aí ele trouxe assim pro meio da sala. Aí eu perguntei para a mãe dele assim, são esses desenhos que ele assiste? A mãe dele falou assim, esse daí, ele que me fez comprar esses personagens, ele queria que fosse grande, do tamanho dele. Para ele como se fosse simular brigas e tal, aquela coisa toda. Rapaz do céu. Mas ele pegou esses desenhos, esse negócio manifestado, andando igual, sabe, umas coisas muito loucas assim. Aí nós oramos, desligamos aquilo no mundo espiritual e tal. A mãe dele ficou tão desesperada que a mãe dele já foi pegar aquelas coisas, foi querer jogar lá fora, sabe, uma coisa de doida, sabe? Agitou toda a casa.
Aí nós oramos pelaquela criança e eu falei assim, mãe, eu falei assim, olha, não adianta nada a gente orar, expulsar esse demônio. Olha ali o que Deus fez. E daqui a pouco você dá o celular para essa criança e ele voltar tudo de novo. Então vamos tampar as brechas que tá alimentando esse demônio, tá? Então, em primeiro lugar, tira o celular. Mas, pastor, ele vai... Não sei o que. Eu falei, tira. Porque aquilo que estava dentro dele agora, a gente já mandou ele embora. Então, olha, a senhora é cristã, o teu marido também, a partir de hoje, vocês vão fazer oração com essa criança. Uma campanha de oração. Faz 7 dias de oração, desce para o jejum, para oração com o seu marido e ora todos os dias, 7 dias. Rapaz, diz que no primeiro dia, William, que eles tiraram o celular da criança, a criança, depois que eu fui embora, diz que a criança ficou meio anestesiada, assim. Ficou assim... Aí dormiu, disse que dormiu a tarde toda. Aí à noite, o pai chegou para trabalhar, a mãe contou tudo aquilo, me ligou para eu contar pro marido dela, que o cara ficou assustado. Imagina, o cara era obreiro lá da igreja dele, nunca tinha visto aquilo. Aí eu peguei e falei pro cara, falei para ele, ó, faz oração, falei para ele, faz oração assim, assim, assim. Diz que à noite, quando eles foram orar com a criança, o cara não tinha acreditado muito não, tá? Mas ele acreditou porque à noite, Renê, quando eles começaram a dobrar o joelho, começaram a orar, eu falei, coloca a mão na cabeça do seu filho, vocês dois, e ora. Ele falou assim, quando eles começaram a orar, parecia que alguém queria arrancar o telhado da casa. Eles ouviam assim, parecia que alguém corria em cima do telhado e tentava puxar assim, para tentar entrar dentro da casa. Aí, eu lembro que na época, eles me ligaram, e era tipo umas 11 horas, não lembro assim, eles me ligaram assustados. Queria que eu fosse lá. Daí eu falei para eles, não adianta eu ficar indo aí. Falei, existe uma autoridade de Deus sobre a vida de vocês. O senhor é obreiro da igreja. Sim. O senhor tem óleo ungido aí? Tenho. Falei, então tá. Então o senhor vai derramar esse azeite em volta da tua casa. Vai marcar esse território e você vai declarar que é do Senhor Jesus. Esse demônio não vai ter poder. Mas faz isso. Aí eles fizeram... Eu falei, depois vocês oram de novo. Aí eles fizeram, derramaram o óleo em volta da casa, oraram. Depois os outros 6 dias já não aconteceram mais aqueles... Mas eles ouviam o cachorro lá da rua. Au! Se ele via latindo, uma loucura assim na rua, mas ali dentro da casa deles não ouviram mais. Então o mundo espiritual, ele é muito real. Ele é muito real. Mas tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que não acreditam. Eu acho assim que a pessoa que trabalha nessa área de libertação, o cara tem que se cuidar muito. Entende? Porque imagina só, né? Eu vou guerrear, né? Vou guerrear por você, por uma causa sua, uma peleja sua, né? E digamos que essa peleja que você vive já são de demônios geracionais. Então, quando eu sou esse instrumento de Deus para ajudar você, cara, esse demônio vai ficar enfurecido. E não é só com você, porque você não quis mais ser escravo dele. Vai ficar com quem te ajudou também. Essa é a verdade. Entendeu? Então, eu acho, como eu sempre falo, eu acho que as pessoas... eu acho fantástico. Eu volto a dizer, eu acho essa parte de libertação, eu acho fantástico. Como eu disse... só acho que as pessoas têm que ter muito cuidado, porque muitos amigos, pessoas que eu conheci, que trabalharam muito nessa área e acabaram se perdendo, entende? Porque acabavam se achando demais, coloca a mão para trás, fica de joelho, olha para mim, essas coisas eu acho desnecessário. Essas pessoas que usam a autoridade e o poder para humilhar o diabo, aquela coisa desnecessária, porque Jesus